Não me deixe sozinha aqui, por favor. O grito se perdeu em meio ao rugido da tempestade que açoitava as ruas de Salvador. A água caía como lágrimas do céu, encharcando o asfalto rachado onde os sonhos se afogam todos os dias. Não! Me escute, por favor, me escute! Mas ele já não estava ali. Só restava o eco de uma promessa quebrada e o frio cortante do mármore sob seus pés descalços. O silêncio parecia gritar mais alto que seu próprio coração despedaçado. Era o fim de uma história, ou talvez o começo de algo extraordinário que ainda estava por nascer. O espelho do camarim refletia mais que seu rosto. Mostrava cada cicatriz invisível que a vida havia esculpido em sua alma. Esperança Silva, de 20 anos, passou seus dedos trêmulos por suas bochechas úmidas, sentindo o sabor salgado das lágrimas que não conseguia conter. Seus olhos verdes suaves, herança de uma avó portuguesa que nunca conheceu, brilhavam com uma mistura de dor e determinação que só as mulheres fortes conhecem. Sua pele negra reluzia sob as luzes cruas da pequena casa de shows, o Coração Partido, onde todas as noites subia ao palco para cantar para uma plateia que a via, mas não a escutava de verdade. Era linda, com curvas que falavam de feminilidade e força, mas no Brasil, ser uma mulher negra significava enfrentar olhares que cortavam mais fundo que qualquer faca. Neguinha atrevida. Quem ela pensa que é para cantar nossa música? Tinha escutado naquela noite de uma mesa no fundo. Aí que preta gostosa, mas devia voltar para a senzala. Gritou outro, provocando risadas que se cravaram em seu peito como espinhos. Esperança havia terminado sua apresentação com a cabeça erguida, mas uma vez sozinha no camarim, o peso da humilhação a esmagava. Não era a primeira vez, nem seria a última. Em um país onde o colorismo ditava o valor das pessoas, ela lutava todos os dias para demonstrar que seu talento valia mais que a cor de sua pele. Seu celular vibrou com uma mensagem do dono do imóvel. Se não pagar o aluguel amanhã, vai para a rua. Esperança olhou suas economias, 280. Não dava nem para metade do aluguel. Seu trabalho no salão de beleza durante o dia e as apresentações noturnas mal davam para sobreviver. Tirou o vestido dourado barato que havia comprado no camelô, revelando um corpo que carregava as marcas da luta diária. Mãos calejadas de tanto trabalhar, mas uma postura que jamais se curvava. Suas pernas longas e firmes falavam das horas caminhando pela cidade, buscando oportunidades que sempre pareciam estar fora de seu alcance. Esperança, você está bem? A voz de Dona Carmen, a dona da casa de shows, se infiltrou pela porta. Tô bem, Dona Carmen, já estou saindo. Anda, minha filha, não dê ouvidos a esses idiotas. Você canta bonito, não é? Não deixe que te coloquem para baixo. Esperança sorriu com amargura. As palavras de incentivo pareciam bandagens sobre uma ferida aberta. Vestiu-se rapidamente com seu jeans desgastado e uma blusa branca que havia lavado tantas vezes que já não lembrava sua cor original. Pegou seu violão, seu bem mais precioso, e saiu para o beco nos fundos. A madrugada de Salvador a recebeu com seu abraço quente e úmido. As ruas do Pelourinho estavam vazias, apenas iluminadas pelas luzes de néon dos bares que ainda resistiam à noite. Esperança caminhou lentamente em direção ao ponto do ônibus que a levaria ao seu minúsculo quarto no nordeste de Amaralina, um bairro onde a pobreza e a dignidade conviviam em cada esquina. No transporte público, sentou-se junto à janela e observou seu reflexo fantasmagórico no vidro. Aos 20 anos, já havia experimentado mais rejeição do que qualquer pessoa deveria suportar em uma vida inteira. Havia chegado a Salvador vinda de uma cidadezinha do recôncavo baiano aos 17 anos, fugindo de um padrasto abusivo e uma mãe que havia escolhido calar sua dor. Seu sonho era simples, mas parecia inalcançável. Ser reconhecida como cantora, não por pena ou
exotismo, mas pelo fogo que carregava na voz. Havia crescido escutando Lued Luna e Xenia França, mulheres que conseguiram conquistar corações com sua arte, mas o caminho até esse reconhecimento estava cheio de espinhos que se cravavam mais fundo a cada dia. O ônibus parou em seu ponto. Esperança desceu e caminhou pelas ruas de seu bairro, onde cada janela contava uma história de luta. Os vira-latas a conheciam e abanavam o rabo quando passava. Os vizinhos a cumprimentavam com respeito, porque, mesmo que não tivesse dinheiro, sua dignidade era evidente em cada passo que dava. Subiu as escadas da pequena vila, sentindo como rangiam sob seu peso. Seu quarto era pequeno. Uma cama de solteiro, uma penteadeira com espelho rachado, um pequeno guarda-roupa e uma cozinha com fogão de 2 bocas. Na parede havia colado recortes de revistas com cantoras que admirava. E no canto, seu violão descansava como um amigo fiel. Sentou-se na cama e abriu um caderno desgastado onde escrevia suas canções. A página estava cheia de rabiscos e palavras que lutavam para encontrar seu lugar no mundo. Escreveu: "Sou a voz que ninguém escuta, a canção que ninguém canta, mas meu coração não se quebra, porque sei que minha hora se levanta." As lágrimas gotejaram sobre o papel, borrando a tinta. Esperança fechou o caderno e se deitou, abraçando seu travesseiro como se fosse a única coisa que a mantinha sã em um mundo que parecia empenhado em destruí-la. Do lado de fora, Salvador dormia alheia a seus sonhos. Mas naquele quarto pequeno e humilde, uma jovem se preparava para enfrentar outro dia de luta, sem saber que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que jamais havia imaginado. Em uma mansão luxuosa no condomínio exclusivo de Alphaville, a apenas 15 quilômetros dali, um homem de 30 anos estava parado em sua varanda de mármore, olhando em direção às luzes distantes do centro da cidade. Diogo Santos, conhecido mundialmente como De Santo, acabava de voltar de uma festa de lançamento de álbum, onde havia sido o centro das atenções, mas se sentia mais vazio do que nunca. Seus olhos azuis, incomuns em seu rosto negro, refletiam uma melancolia que contrastava com o sucesso que o rodeava. Havia construído um império musical, acumulado milhões de reais, conquistado fama internacional. Mas nada disso preenchia o vazio que crescia em seu peito como um buraco negro emocional. Naquela noite, algo o havia impulsionado a escapar de sua festa e dirigir sem rumo pelas ruas de Salvador. Não sabia por que seus passos o haviam levado ao centro histórico, nem por que havia estacionado do lado de fora de uma casa de shows obscura chamada O Coração Partido. Talvez fosse nostalgia dos dias em que era apenas um garoto da periferia com sonhos impossíveis. Mas então ele a escutou. Uma voz que atravessou as paredes como uma espada emocional. Uma voz que carregava tanta dor autêntica e tanta esperança irreprimível que o fez parar de respirar. Havia entrado no local disfarçado, com um boné e óculos escuros, e havia visto uma jovem negra de beleza estonteante cantando como se sua vida dependesse disso. Esperança. Não sabia seu nome naquele momento, mas sabia que acabava de presenciar algo extraordinário. Era como escutar sua própria alma cantando através da voz de outra pessoa. Quando ela terminou sua canção e enfrentou os comentários racistas da plateia com dignidade inabalável, Diogo soube que havia encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Agora, em sua mansão vazia, cercado de luxos que não significavam nada, Diogo tomou uma decisão que mudaria 2 vidas para sempre. Pegou seu telefone e ligou para seu assistente. "Ricardo, preciso que encontre informações sobre uma cantora. Trabalha em um lugar chamado O Coração Partido. É jovem, negra, tem uma voz única." "Claro, chefe. Para que precisa das informações?" Diogo olhou mais uma vez em direção ao centro da cidade, onde sabia que ela estava dormindo em algum lugar humilde.
provavelmente lutando com os mesmos demônios que ele havia enfrentado anos atrás, porque vou oferecer a ela uma oportunidade que pode mudar sua vida. O que Diogo não sabia era que, ao tentar salvar Esperança, ela acabaria salvando-o de maneiras que ele jamais poderia imaginar. E aí, o que achou desse começo? A história te prendeu? Quero muito saber sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e pode me sugerir ideias Deus para outras histórias também. Valeu! O sol do meio-dia caía impiedoso sobre as ruas de Salvador quando Esperança correu pela Avenida 7 de Setembro, esquivando-se de vendedores ambulantes e turistas que passeavam sem pressa. Seus tênis gastos batiam no pavimento com um ritmo desesperado enquanto verificava a hora em seu celular. 14h37. Chegava atrasada ao salão de beleza onde trabalhava, e Dona Socorro não tolerava atrasos. Maldito ônibus, murmurou, enquanto secava o suor da testa. A noite anterior havia terminado muito tarde na casa de shows e o cansaço se acumulava em seu corpo como chumbo. Suas pernas longas e fortes a levaram correndo até que finalmente viu a placa desgastada. Salão de Beleza Marisol. Esperança, onde você estava? Gritou Dona Socorro do interior, sua voz carregada de reprovação. Desculpe, Dona Socorro, o ônibus quebrou e tive que... Poupe-me das desculpas. Você tem uma cliente esperando. A senhora Veiga quer fazer mechas e está impaciente. Esperança se dirigiu rapidamente ao pequeno cômodo nos fundos onde guardava seu avental. O salão era modesto. 4 cadeiras gastas, espelhos com molduras douradas descascadas e o cheiro constante de produtos químicos misturado com perfumes baratos. Trabalhava ali há 2 anos, lavando cabelo, varrendo e ocasionalmente ajudando com penteados simples. A senhora Veiga a esperava com cara de poucos amigos. Era uma mulher de meia idade, de pele clara e... atitude altiva que frequentava o salão porque os preços eram baixos, mas sempre dava um jeito de fazer sentir sua suposta superioridade. Essa neguinha que vai me atender? Perguntou a senhora Veiga em voz alta, dirigindo-se a Dona Socorro como se Esperança fosse invisível. Esperança é boa no que faz, senhora Veiga. Só vai lavar seu cabelo antes do tratamento. A senhora Veiga suspirou dramaticamente. Espero que as mãos dela sejam limpas. Não quero que me passe nada estranho. Esperança sentiu o punhal familiar do racismo atravessando seu peito, mas manteve a compostura. Havia aprendido a engolir a humilhação como se fosse um remédio amargo, mas necessário. Aproximou-se da pia e começou a trabalhar com as mãos firmes e cuidadosas que haviam aprendido a ser suaves, mesmo quando seu coração gritava de dor. Mais delicadeza, criatura. Meu cabelo não é bombril que nem o seu, disparou a senhora Veiga. Desta vez, Esperança não conseguiu se conter. Parou as mãos e olhou diretamente nos olhos da mulher através do espelho. Senhora, meu cabelo não é bombril. É crespo, natural e lindo, igual a mim. E minhas mãos estão mais limpas que muitas consciências que já conheci. Disse com uma voz firme, mas controlada. O salão ficou em silêncio. As outras clientes se viraram para ver a cena e Dona Socorro se aproximou com cara de preocupação. Esperança. Não, Dona Socorro. Não vou mais permitir que me desrespeitem pela cor da minha pele. Sou uma mulher trabalhadora, honesta e talentosa. Se alguém tem problema com isso, pode procurar outro lugar para ser atendida. A senhora Veiga se levantou indignada, com o cabelo ainda cheio de shampoo. Isto é uma falta de respeito. Nunca vi tal insolência. A insolência é acreditar que pode pisar na dignidade de alguém só porque paga por um serviço, respondeu Esperança, tirando o avental. Meu trabalho não inclui ser seu saco de pancadas emocional. Espere! Gritou Dona Socorro, mas
Esperança já havia pegado sua bolsa e se dirigia para a porta. Obrigada pela oportunidade, Dona Socorro, mas há trabalhos que custam mais caro do que uma pessoa pode se permitir pagar. Saiu do salão com a cabeça erguida, mas uma vez na rua, a realidade a atingiu como um tapa. Acabara de perder seu trabalho diurno e, sem essa renda, não poderia pagar o aluguel. Sua coragem havia tido um preço muito alto. Caminhou sem rumo pelo centro de Salvador, sentindo como o peso da decisão que havia tomado se assentava em seus ombros. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa que contrastavam com a tempestade que se formava em seu interior. Parou em frente ao elevador Lacerda, observando como os turistas tiravam fotos e os casais se beijavam. Todo mundo parecia ter um lugar no mundo, menos ela. Era como se fosse um fantasma, visível, mas não reconhecida, presente, mas não valorizada. Foi então que seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Esperança Silva? Falo da Som Brasil Music, uma gravadora independente. Soubemos que você canta no O Coração Partido e gostaríamos de conhecê-la. Poderia vir amanhã às 15h em nossos escritórios? Esperança sentiu seu coração acelerar. É sério? Totalmente. Temos uma proposta que pode te interessar. O endereço é Avenida Tancredo Neves, 1476, 12º andar. Depois de desligar, Esperança ficou parada no meio da praça, sentindo como o destino brincava com ela de maneiras incompreensíveis. No mesmo dia em que havia perdido um trabalho por defender sua dignidade, a vida lhe oferecia uma oportunidade que poderia mudar tudo. Naquela noite, em seu quarto na vila, Esperança não conseguiu dormir. Ficou de pé diante do espelho rachado, observando seu reflexo. Seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de esperança e terror. Sua pele negra resplandecia sob a luz da lâmpada e pela primeira vez em muito tempo se viu realmente linda. Amanhã pode ser o primeiro dia do resto da minha vida, sussurrou para si mesma. Mas o que não sabia era que em uma mansão do condomínio exclusivo de Alphaville, um homem olhava pela janela de seu escritório, pensando em uma canção que havia escutado naquela mesma noite em uma pequena casa de shows do centro. Uma voz que havia tocado algo profundo em sua alma milionária, lembrando-lhe quem havia sido antes que a fama o transformasse em alguém irreconhecível. Diogo Santos acabara de tomar uma decisão que mudaria 2 vidas para sempre. Os escritórios da Som Brasil Music ocupavam todo o 12º andar de um arranha-céu de vidro na zona financeira de Salvador. Esperança nunca havia estado tão alto em um prédio. Das janelas, podia ver toda a cidade se estendendo como um mapa vivo. Suas mãos suavam enquanto esperava na recepção, vestida com sua melhor roupa. Uma blusa branca impecável, jeans escuros sem rasgos e os únicos tênis decentes que tinha. A recepcionista, uma jovem de pele clara e atitude displicente, a havia olhado de cima a baixo quando chegou, com aquela expressão que Esperança conhecia muito bem, surpresa misturada com desconfiança. Tem certeza de que tem hora marcada? Havia perguntado pela 3ª vez. Sim, às 3 com o Sr. Martins, respondeu Esperança, mantendo a paciência que havia aprendido a cultivar como armadura. Quando finalmente a fizeram entrar, Esperança se encontrou em uma sala de reuniões com janelas enormes e uma mesa de vidro que refletia as luzes da cidade. Havia 3 homens esperando-a. 2 deles em ternos caros e o terceiro a fez perder o fôlego. Diogo Santos estava apoiado contra a janela, observando a cidade. Era um homem negro de 30 anos, alto e de constituição atlética, com a confiança que só o sucesso dá. Sua pele escura brilhava com a saúde de quem pode se permitir os melhores cuidados. E quando se virou para olhá-la, seus olhos azuis a impactaram como um raio. Olhos azuis em um rosto negro. Era uma combinação tão incomum que Esperança
Sentiu que o tempo parava. Diogo usava uma camisa preta ajustada que realçava seu físico trabalhado, jeans de grife e tênis que provavelmente custavam mais que todo o guarda-roupa dela. Esperança Silva. Disse com uma voz profunda que tinha o poder de encher estádios. Sou Diogo Santos, mas me conhecem como De Santo. Esperança quase desmaiou. De Santo era o rapper mais bem-sucedido do Brasil, com colaborações internacionais e milhões de streams em todas as plataformas. Suas músicas tocavam em todas as rádios, seus clipes tinham visualizações astronômicas e sua história pessoal era lendária. Um jovem negro de Salvador que havia conquistado o mundo do rap contra todas as expectativas. Eu sei quem você é, gaguejou Esperança, sentindo suas bochechas pegarem fogo. Sente-se, por favor, disse um dos executivos, o Sr. Martins. Chamamos você porque o Diogo a ouviu cantar ontem à noite no O Coração Partido e ficou muito impressionado. Diogo se aproximou da mesa. Esperança pôde sentir seu perfume caro, misturado com algo mais masculino e natural. Quando se sentou na frente dela, seus olhos azuis a estudaram com uma intensidade que a fez sentir como se ele pudesse ver diretamente sua alma. Você tem algo especial, disse Diogo, sua voz tranquila, mas carregada de convicção. Não só técnica que você tem, é algo mais profundo. Dor real convertida em arte verdadeira. Obrigada, murmurou Esperança, sem saber o que mais dizer. Queremos te oferecer um contrato como backing vocal para a nova turnê do Diogo, explicou o Sr. Martins. Seriam 6 meses percorrendo o Brasil e os Estados Unidos. O pagamento é de R$17.000 por mês, mais despesas cobertas. Esperança sentiu que o chão se movia sob seus pés. Era 10 vezes mais do que ganhava combinando seus 2 trabalhos. Por que eu? Perguntou, precisando entender. Diogo se inclinou para a frente e, por um momento, a máscara do rapper bem-sucedido se rachou, mostrando algo mais vulnerável. Porque quando você canta, não está fingindo. Nesta indústria, todo mundo finge. Fingem dor que não sentiram, fingem lutas que nunca viveram, mas você canta com cicatrizes reais. Precisamos de uma resposta hoje, interveio o outro executivo. A turnê começa em 2 semanas. Esperança olhou pela janela, vendo a cidade que a havia rejeitado tantas vezes se estendendo a seus pés. Era como se estivesse parada à beira de um precipício, com a possibilidade de voar, ou de se espatifar. Posso fazer uma pergunta? Disse finalmente. Diogo assentiu. Por que você realmente me escolheu? Você não me conhece. Não sabe se sou confiável, se posso lidar com a pressão. Diogo sorriu, e pela primeira vez, Esperança viu algo genuíno em sua expressão. Porque ontem à noite, quando você terminou de cantar e aquele idiota gritou aquela besteira racista, você não abaixou a cabeça. Ficou ali parada, com a dignidade intacta, como se a ignorância dele não pudesse te tocar. Isso não se pode ensinar, isso se traz na alma. Esperança sentiu lágrimas ameaçando escapar. Era a primeira vez que alguém via sua força como algo valioso, não como algo que precisava ser quebrado. E se eu não for boa o suficiente? Você já é boa o suficiente, respondeu Diogo. A pergunta é se você está pronta para ser em grande escala. Esperança pensou em seu quarto na vila, no aluguel que não podia pagar, em anos de rejeição e humilhação, mas também pensou em seus sonhos guardados como tesouros secretos em seu caderno de canções. Eu aceito, disse, e sua voz saiu mais forte do que esperava. O Sr. Martins sorriu e deslizou alguns papéis pela mesa. Assine aqui, e aqui, e aqui. Enquanto Esperança assinava, sentiu o olhar de Diogo sobre ela. Quando levantou a vista, ele a observava com uma expressão indecifrável. Nos vemos amanhã para os ensaios, disse ele, levantando-se. E Esperança. Sim, bem-vinda ao show.
Se foram, Depois que Esperança todos... ficou sozinha na sala de reuniões por alguns minutos, observando seu reflexo na mesa de vidro. A mulher que via ali era a mesma que havia saído da vila naquela manhã, mas algo fundamental havia mudado. Já não era apenas uma sonhadora, era uma mulher com uma oportunidade real de mudar sua vida. Naquela noite, enquanto empacotava suas poucas posses, Esperança não conseguia parar de pensar nos olhos azuis de Diogo. Havia algo em seu olhar que lhe dizia que esta história apenas começava e que o homem por trás do rapper famoso guardava segredos que poderiam mudar tudo o que acreditava saber sobre amor, sucesso e o preço dos sonhos realizados. Essa virada na vida da Esperança foi incrível, né? O que você acha que vai acontecer agora que ela e o Diogo vão trabalhar juntos? Deixa seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber sua teoria. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para continuar acompanhando. Ah, e me conta de que cidade você é. Suas sugestões para novas histórias são sempre bem-vindas. Os estúdios de gravação Som Dourado pareciam uma nave espacial no meio de Salvador. Esperança nunca havia visto tanta tecnologia junta. Mesas de som com centenas de botões, monitores gigantes e cabines à prova de som que pareciam cápsulas do futuro. Havia chegado cedo, nervosa, mas decidida, vestida com roupa esportiva como lhe haviam indicado. Diogo já estava ali, mas era um Diogo diferente do dia anterior. Sem a camisa elegante e o jeans de grife. Usava uma calça de moletom preta e uma camiseta cinza que se colava ao seu torso musculoso. Estava suando, claramente havia estado fazendo exercícios vocais, e seus olhos azuis brilhavam com uma intensidade que Esperança não havia visto antes. "Bom dia", disse ela, tentando soar profissional. "Bom dia, Esperança. Pronta para trabalhar de verdade?" As 5 horas seguintes foram as mais intensas da vida de Esperança. Diogo era um perfeccionista implacável, mas também um professor natural. Fazia-a repetir as mesmas frases uma e outra vez, não por crueldade, mas porque podia ouvir o potencial em sua voz que ela mesma não sabia que tinha. "Seu registro é mais amplo do que você pensa", lhe dizia enquanto ajustava o microfone. "Não tenha medo de ir mais grave. Sua voz tem poder lá embaixo." "Assim, melhor", murmurou quando ela finalmente encontrou o tom perfeito. "Agora sente a diferença, não é?" Esperança assentiu, surpresa com como sua própria voz soava através dos fones de ouvido profissionais. Era rica, poderosa, com nuances que nunca havia explorado. Durante uma pausa, enquanto compartilhavam água de coco e açaí, Diogo relaxou um pouco de seu papel de produtor. "Como você chegou ao canto?" perguntou, sentando-se no chão do estúdio. Esperança se sentou a uma distância prudente, ainda intimidada por estar tão perto de alguém tão famoso. "Minha avó tinha um rádio velho. Escutávamos MPB, samba de roda, mas também jazz, boleros, de tudo. Ela me dizia que a música era o idioma da alma, que quando as palavras não alcançavam, as canções falavam por nós." "Onde ela está agora?" "Morreu quando eu tinha 15 anos. 1 ano depois, minha mãe se juntou com um homem que achava que as mulheres serviam para cozinhar e outras coisas. Quando tentou se aproveitar de mim, vim para cá." Diogo parou de beber e a olhou diretamente. "Você veio sozinha para Salvador aos 17 anos?" "Sim, com 100 reais e uma mochila com 3 mudas de roupa." "Caramba", murmurou Diogo. "Você é mais forte do que eu pensava." "E você? Como chegou aqui?" perguntou Esperança, apontando para o estúdio luxuoso. A expressão de Diogo mudou, tornando-se mais sombria. "Quer mesmo saber?" Esperança assentiu. "Cresci numa comunidade que já não existe. Demoliram para fazer um shopping center. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos. Minha mãe trabalhava em 3 empregos para sustentar a mim e minha irmã menor. Eu
Vendia chiclete nos sinais depois da escola. Como descobriu o rap? Por acidente. Um dia, aos 12 anos, vi uns caras mais velhos fazendo batalha de rima numa praça. Fiquei escutando e, quando foram embora, tentei fazer sozinho. Descobri que podia converter toda a minha raiva em palavras que rimavam. Diogo se levantou e caminhou até a janela do estúdio, que dava para uma vista panorâmica da cidade. Quando eu tinha 18 anos, subi um vídeo no YouTube. Gravei com o celular da minha mãe no meu quarto. Em 3 dias tinha 1 milhão de visualizações. Deve ter sido incrível. Sim e não. Diogo se virou para ela. O sucesso te muda, Esperança. Te dá coisas que nunca imaginou ter, mas também te tira coisas que não sabia que eram importantes. Como o quê? A privacidade. A possibilidade de cometer erros sem que todo mundo veja. A capacidade de confiar nas pessoas sem se perguntar se estão com você por quem você é ou pelo que tem. Esperança se aproximou. Um pouco mais. Você se sente sozinho? Diogo riu, mas não foi uma risada alegre. Estou rodeado de gente o tempo todo. Empresários, assistentes, produtores, fãs. Mas sim, me sinto sozinho quase sempre. Por que está me contando isso? Diogo a olhou com aqueles olhos azuis que pareciam poder ver através das mentiras. Porque quando te ouvi cantar, pela primeira vez em anos, não me senti sozinho. Sua voz chegou a um lugar onde nada mais chegava. O silêncio se estendeu entre eles, que nenhum dos dois se atrevia a nomear. Esperança sentiu seu coração acelerar, mas também uma voz em sua cabeça que lhe dizia para ser cuidadosa. Homens poderosos como Diogo viviam em um mundo diferente, com regras diferentes. Esperança, disse Diogo se aproximando um passo. Há algo mais que você precisa saber sobre esta turnê. O quê? Vai ser difícil, não só pelo trabalho, mas pelo que você vai enfrentar. Haverá gente que vai dizer que você está aqui por outras razões, não pelo seu talento. Haverá jornalistas tentando inventar escândalos e haverá momentos em que você vai querer desistir. Está tentando me assustar? Estou te preparando, porque uma vez que você suba naquele palco comigo, não há volta. Sua vida privada deixa de existir. Esperança pensou em seu quarto na vila, nas noites cantando para bêbados que não a respeitavam, em anos lutando por centavos, enquanto seus sonhos se desvaneciam lentamente. Eu já não tenho vida privada para proteger, disse finalmente. E se o preço de perseguir meus sonhos é que as pessoas falem, já estou acostumada. Diogo sorriu, e desta vez foi um sorriso real, caloroso. Por isso te escolhi. Aproximou-se mais, até que Esperança pôde sentir o calor de seu corpo e o aroma de sua pele misturado com um desodorante caro. Por um momento, pensou que ele ia beijá-la, e não soube se desejava que o fizesse ou temia que o fizesse. Mas Diogo apenas estendeu sua mão. Parceiros? Esperança tomou sua mão, sentindo a força em seus dedos e a suavidade de uma pele que nunca havia conhecido o trabalho manual. Parceiros. Enquanto ensaiaram o resto do dia, algo havia mudado entre eles. Já não era apenas o rapper famoso e a backing vocal novata. Eram 2 pessoas que haviam compartilhado suas feridas e que começavam a construir algo que nenhum dos dois podia definir ainda. A turnê havia começado como um sonho realizado. Durante 3 semanas, Esperança viajou pelo Brasil em ônibus de luxo, hospedou-se em hotéis 5 estrelas e cantou diante de milhares de pessoas que gritavam cada palavra das canções de Diogo. Sua voz encontrou seu lugar perfeito entre as batidas potentes e as letras profundas do rap, criando uma fusão que incendiava os corações do público. Mas naquela noite, em Recife, algo deu errado. Esperança estava em seu quarto de hotel, ainda tremendo pelo que havia acontecido no meet and greet depois do show. Uma fã havia gritado da descente na multidão. Essa preta aí só serve para esquentar a cama do De Santo.
As risadas cruéis que se seguiram cortaram mais fundo que qualquer navalha. Diogo reagiu imediatamente, parando tudo para defender a honra dela publicamente, mas o dano já estava feito. Os vídeos do incidente já circulavam nas redes sociais, e os comentários eram um campo de batalha entre quem a defendia e quem repetia as mesmas acusações racistas e misóginas. Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Era Diogo, com 2 xícaras de chá de camomila e uma expressão que misturava fúria e ternura. "Como você está?" perguntou, sentando-se ao seu lado no sofá da suíte. "Bem", mentiu Esperança, pegando a xícara com mãos que ainda tremiam ligeiramente. "Não minta para mim. Te conheço melhor que isso." Era verdade. Em 3 semanas de convivência constante, Diogo havia aprendido a ler seus estados de humor como se fosse um livro aberto. Sabia que ela mordia o lábio inferior quando estava nervosa, que cantarolava baixinho quando estava feliz e que seus olhos verdes escureciam quando algo a machucava profundamente. "Dói", admitiu finalmente. "Não importa quantas vezes aconteça, sempre dói que reduzam tudo o que sou, todo o meu talento, a cor da minha pele e a teorias sobre minha vida sexual." Diogo deixou sua xícara e se aproximou mais dela. "Esperança, olhe para mim." Quando ela levantou a vista, viu algo em seus olhos azuis que não havia visto antes. Vulnerabilidade completa. "Algo que preciso te contar. Algo que venho guardando porque tinha medo de que mudasse a forma como você me vê." "O que é?" Diogo respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. "A razão pela qual tenho estes olhos azuis não é genética comum. Meu pai biológico não é quem eu acreditava." Esperança franziu a testa, sem entender para onde ia a conversa. "Minha mãe trabalhava limpando casas em Alphaville quando era jovem. Uma dessas casas era da família Mendonça, donos de várias empresas na Bahia. O filho mais velho, Rodrigo Mendonça, tinha 25 anos, era casado Diogo estuprou minha mãe. Ela tinha 17 anos, era vulnerável e ele tinha todo o poder. Quando engravidou, a mandaram embora imediatamente. Disseram que se falasse, a destruiriam." Esperança sentiu como se lhe tivessem arrancado o ar dos pulmões. "Por isso você tem os olhos azuis, sim. É o único traço físico que herdei desse desgraçado." Diogo passou as mãos pelo rosto. "Minha mãe nunca me contou. Descobri há 2 anos, quando ela estava morrendo de câncer. Em seus últimos dias com a morfina, começou a delirar e a falar de coisas do passado. Ele sabe que você existe? Não oficialmente, mas suspeito que sim. Há 1 ano, seus advogados se aproximaram da minha equipe jurídica com uma oferta muito estranha. 50 milhões de reais para que eu saísse do Brasil e nunca mais voltasse." Esperança ficou em silêncio, processando a informação. De repente, muitas coisas sobre Diogo faziam sentido. Sua obsessão pelo controle, sua desconfiança das pessoas, sua necessidade constante de provar seu valor. "Por que está me contando isso?" Diogo tomou suas mãos e Esperança pôde sentir que estavam tremendo ligeiramente. "Porque depois do que aconteceu hoje, percebi que não posso continuar fingindo que isso entre nós é só trabalho." "Diogo, não. Me deixe terminar. Estou te contando isso porque quero que saiba quem eu sou de verdade. Não o rapper bem-sucedido, não o milionário, não a imagem pública. Sou o filho de uma mulher estuprada, um bastardo que cresceu pobre e que passou toda a sua vida adulta tentando provar que vale alguma coisa." As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Esperança. "Você vale tudo, Diogo. Seu sucesso, seu talento, seu coração. Tudo isso é seu, não dele. Você acredita mesmo nisso?" "Eu sei disso." Diogo se aproximou mais até que suas testas se tocaram. "Oh, Esperança, estou me apaixonando por você. Não tenho o direito, somos de mundos diferentes e minha vida é uma bagunça. Mas..." Esperança o silenciou colocando seu dedo sobre seus lábios.
Sua vida não é uma bagunça. É complicada, mas não é uma bagunça. E quanto aos mundos diferentes, aproximou-se até que seus lábios estiveram a centímetros dos dele. Nós dois viemos do mesmo mundo, Diogo. Do mundo das pessoas que tiveram que lutar por cada coisa que têm, que foram julgadas por coisas que não podem controlar, que transformaram a dor em arte. Quando finalmente se beijaram, foi como se o universo estivesse esperando por esse momento. Seus lábios se encontraram com uma mistura de desespero e ternura, de paixão contida e vulnerabilidade compartilhada. Diogo tinha gosto de chá de camomila e promessas não ditas, e Esperança sentiu como se todas as peças de sua vida finalmente se encaixassem. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha que mudaria tudo. "O que vamos fazer?" sussurrou Esperança. "Não sei", admitiu Diogo, "mas vamos descobrir juntos." Naquela noite, enquanto adormeciam abraçados no sofá da suíte do hotel, nenhum dos dois sabia que a centenas de quilômetros de distância, em Salvador, Rodrigo Mendonça estava vendo os vídeos do show em seu computador, reconhecendo pela primeira vez os olhos azuis que o encaravam da tela, e tomando uma decisão que colocaria em perigo tudo o que Diogo e Esperança estavam construindo juntos. O amor havia chegado. Mas com ele também chegavam as tempestades que testariam se o que sentiam era forte o suficiente para sobreviver à verdade, ao poder e aos segredos que haviam definido suas vidas. O escândalo explodiu numa terça-feira de manhã como uma bomba que destrói tudo em seu caminho. Esperança acordou no quarto do hotel em São Paulo com o telefone de Diogo tocando sem parar. Estavam juntos oficialmente há apenas 2 semanas. 2 semanas descobrindo que o amor podia ser tão profundo que doía e tão bonito que assustava. Na noite anterior, haviam feito amor pela primeira vez. Não havia sido apenas sexo. Havia sido uma comunhão de almas que estiveram se procurando a vida inteira sem saber. Diogo fora incrivelmente terno, perguntando constantemente se ela estava bem, beijando cada cicatriz emocional que o mundo cruel havia deixado em sua pele. Esperança havia descoberto que fazer amor com alguém que realmente te vê, que te ama por quem você é, e não apesar de quem você é, era algo transformador que curava feridas que nem sabia que tinha. Agora, enquanto via Diogo atender o telefone com uma expressão que ia do sono à confusão e depois ao horror puro, soube que sua bolha de felicidade estava prestes a explodir. "O que você disse?" gritou Diogo ao telefone. "Repita isso!" Esperança se aproximou e viu que as mãos de Diogo tremiam enquanto segurava o aparelho. Usava apenas uma cueca boxer e uma camiseta. Seu cabelo estava bagunçado pela noite de amor que haviam compartilhado, e a transformação da felicidade ao horror absoluto em seu rosto partiu seu coração. "Liga a televisão", disse para Esperança, cobrindo o microfone do telefone. "No canal de notícias." A tela se encheu com o rosto imaculado de uma apresentadora que falava com a seriedade reservada para tragédias nacionais. Em uma coletiva de imprensa sem precedentes, Rodrigo Mendonça, presidente do consórcio empresarial mais poderoso da Bahia, revelou informações que poderiam mudar para sempre a imagem do rapper De Santo. O coração de Esperança parou quando apareceram as imagens. Rodrigo Mendonça, um homem de 50 e poucos anos, com olhos azuis idênticos aos de Diogo, parado atrás de um púlpito rodeado de repórteres. Era um homem atraente para sua idade, com cabelo grisalho perfeitamente penteado, terno de grife e aquela confiança que só o dinheiro geracional dá. Mas quando Esperança olhou seus olhos, viu algo frio, calculista, perigoso. Há 30 anos, cometi um erro, do qual me arrependo profundamente.
Uma empregada doméstica de minha casa engravidou, e por covardia e para preservar meu casamento não assumi minha responsabilidade. Essa criança cresceu para se tornar o artista conhecido como De Santo. Filho da puta! Rugiu Diogo, jogando o celular contra a parede onde se despedaçou. Esperança nunca havia visto Diogo tão furioso. Seu corpo inteiro tremia de raiva e por um momento teve medo de se aproximar dele. Era como ver um animal ferido e perigoso. Na televisão, Rodrigo Mendonça continuava com lágrimas que pareciam calculadas ao milímetro. Sua atuação era perfeita. O empresário poderoso mostrando vulnerabilidade humana. O pai ausente buscando redenção. Agora que meu filho alcançou o sucesso, quero consertar meus erros. Ofereço-lhe meu sobrenome, minha herança e meu amor paternal que deveria ter dado desde o princípio. Mentiroso! Gritou Diogo para a televisão. Estuprador mentiroso! Mendonça também revelou que tem financiado secretamente vários projetos beneficentes de De Santo e que está disposto a tornar pública uma doação de 17 milhões de reais para organizações que ajudam mães solteiras, como forma de compensação por seu comportamento passado. Esperança sentiu náuseas. Era uma jogada de mestre de relações públicas. Rodrigo Mendonça não só havia revelado o segredo de Diogo, como se havia posicionado como o pai arrependido que buscava redenção, roubando de Diogo a possibilidade de contar sua própria história. Pior ainda, estava mentindo sobre ter apoiado financeiramente Diogo, criando uma narrativa onde ele havia sido o benfeitor secreto durante anos. Desliga, murmurou Diogo, se deixando cair no sofá como se lhe tivessem arrancado a alma. Esperança desligou a televisão e se sentou ao seu lado, mas quando tentou tocá-lo, ele se afastou. Não, disse com uma voz que ela não reconhecia. Não me toque agora. Se você me tocar completamente, vou quebrar. Diogo, está tudo bem quebrar. Estou aqui para... Você sabe o que acabou de acontecer? Perguntou com uma voz que Esperança não reconhecia. Entende a magnitude do que esse desgraçado acabou de fazer? Diogo se levantou e começou a andar pelo quarto como um leão enjaulado. Seu corpo, que na noite anterior havia sido refúgio e paixão para Esperança, agora irradiava uma energia violenta que dava medo. Ele roubou a minha verdade. Por 30 anos esse desgraçado permitiu que minha mãe sofresse em silêncio, que eu crescesse pensando que era um bastardo sem pai. E agora, quando já não pode me fazer mal diretamente, usa a minha própria história para parecer o herói arrependido. O celular de Esperança começou a tocar. Era seu empresário temporário. Não atenda, disse Diogo. Vão querer declarações, vão querer que tomemos partido, vão transformar isso em um circo midiático. Mas o telefone continuou tocando, e continuou tocando, e continuou tocando. Pelas 9 da manhã, o telefone do hotel havia tocado 30 vezes. Pelas 10, havia paparazzi no lobby. Pelas 11, as redes sociais estavam explodindo com teorias conspiratórias, memes cruéis e debates acalorados sobre a verdade por trás da história. Os comentários nas redes sociais se dividiam em campos de batalha. Alguns apoiavam Diogo. De Santo é vítima de um estuprador que agora quer comprar seu perdão com dinheiro sujo. Outros acreditavam na narrativa de Rodrigo. Que lindo que um pai queira reconhecer seu filho bem-sucedido. De Santo deveria estar agradecido. Mas os comentários mais cruéis eram dirigidos à Esperança. Sua foto havia sido tirada dos vídeos da turnê e as pessoas especulavam sem misericórdia. Essa preta só está ali para se aproveitar da situação. Certeza que já está calculando quanto vai herdar. Mulheres como ela sempre procuram homens ricos para resolver a vida. Diogo leu alguns comentários em seu laptop e ficou ainda mais furioso. Estão atacando você. Também estão usando nosso amor como munição para nos machucar.
Ao meio-dia, havia paparazzi no lobby do hotel. Os vídeos do TikTok especulavam sobre o relacionamento entre Diogo e Esperança. Os programas de rádio matutinos debatiam se Diogo deveria aceitar a herança dos Mendonça. As marcas que tinham contratos publicitários com ele começaram a ligar para seus representantes, nervosas com a controvérsia. Mas o pior estava por vir. Às 3 da tarde, o telefone do quarto tocou. Era a recepção. Ah, senhor Santos, há uma senhora aqui que diz ser sua parente, Cristina Mendonça de Veiga. Diogo empalideceu, sua pele escura ficou acinzentada, e Esperança viu como ele se agarrou à beira da mesa para se manter de pé. É a esposa de Rodrigo, sussurrou para Esperança. A mulher que esteve casada com ele durante todos esses anos, incluindo quando ele estuprou minha mãe. Diga para ela subir. Tem certeza? Preciso vê-la. Preciso olhar nos olhos dela e perguntar se sabia o que seu marido estava fazendo. Esperança nunca havia visto uma mulher tão elegantemente fria como Cristina Mendonça. Tinha 60 anos, mas aparentava 45, com um rosto esticado por cirurgias perfeitas e uma atitude que gritava dinheiro velho e poder consolidado. Usava um terninho Chanel cor creme que provavelmente custava mais que o salário anual da maioria das pessoas, sapatos de sola vermelha que brilhavam como espelhos e joias que poderiam ter alimentado uma família por anos. Mas o que mais impactou Esperança foi sua presença. Cristina Mendonça irradiava o tipo de confiança que só vem de gerações de privilégio, de saber que o mundo está projetado para beneficiá-la, de nunca ter enfrentado uma consequência real por suas ações. Diogo, disse sem emoção, como se estivesse cumprimentando um conhecido casual. Ou devo chamá-lo de Santo, se preferir. Sua voz era culta, com um sotaque que denunciava educação privada e viagens internacionais. Olhava Diogo como se fosse uma curiosidade, algo interessante, mas não particularmente importante. O que você quer? Perguntou Diogo diretamente. Cristina olhou para a Esperança com desdém mal disfarçado. Seu olhar percorreu o corpo de Esperança dos pés à cabeça, e Esperança pôde ver o desprezo em seus olhos. Era um olhar que conhecia bem, a forma como os ricos olhavam para os pobres, a forma como os brancos olhavam para os negros, a forma como a gente de bem olhava para quem consideravam inferior. Poderia nos deixar a sós? Assuntos de família são privados. Seu tom era o que usaria para pedir a um empregado que se retirasse. Esperança sentiu a humilhação familiar subindo por sua garganta, mas antes que pudesse responder, Diogo falou. Ela fica, respondeu Diogo com uma firmeza que não deixava lugar para discussão. Tudo o que tiver a dizer, ela pode ouvir. É minha mulher, e não tenho segredos com ela. O termo minha mulher fez Cristina arquear uma sobrancelha perfeitamente desenhada, como se a ideia fosse absurda. Cristina suspirou, como se o comportamento de Diogo fosse um incômodo menor que teria que tolerar. Muito bem. Venho fazer-lhe uma oferta que acredito que o interessará. Sentou-se, sem ser convidada, no sofá mais caro da suíte, cruzou as pernas com elegância estudada e tirou uma pasta de couro de sua bolsa de grife. Tudo nela gritava dinheiro, poder e a certeza absoluta de que podia comprar o que quisesse. Meu marido pode ser um sentimental, mas eu sou prática. Sei exatamente que tipo de homem você é, que tipo de pessoa é sua namorada e o que vocês realmente querem. Cuidado com o que vai dizer, advertiu Diogo, e havia algo perigoso em sua voz. Cristina sorriu, e foi um sorriso cruel que não chegava aos olhos. 170 milhões de reais, transferência imediata para qualquer conta que escolha. Em troca, você desaparece. Sai do Brasil, muda seu nome artístico e jamais volta a reclamar vínculos familiares conosco. O silêncio no quarto foi ensurdecedor.
Esperança sentiu como se tivesse sido esbofeteada física e emocionalmente. Você está tentando comprar o Diogo? Perguntou com uma voz que tremia de indignação. Cristina a olhou como se acabasse de notar sua presença, como se fosse um inseto que tivesse falado de repente. Garota, entenda a realidade. Minha família construiu um império durante gerações. Temos empresas em 5 países, propriedades que valem mais do que seu pequeno cérebro pode compreender, e uma reputação a proteger. Não vamos permitir que o bastardo produto de um estupro venha reclamar o que não lhe pertence. Ela era uma criança, gritou Diogo, levantando-se tão rapidamente que Cristina se sobressaltou pela primeira vez. Seu marido estuprou uma menina de 17 anos. Uma empregada doméstica que se meteu onde não devia, respondeu Cristina sem se abalar, recuperando sua compostura. Essas coisas acontecem em todas as famílias ricas, querido. Os homens têm necessidades. As empregadas jovens são disponíveis, mas as consequências não precisam durar para sempre. Esperança se levantou também, sentindo toda a fúria de anos de racismo e classismo se concentrando em seu peito como lava ardente. Senhora, não sei em que mundo a senhora vive, mas no mundo real, você e seu marido são os criminosos aqui. Perdão? Cristina a olhou como se fosse um inseto particularmente repugnante. Uma negrinha da favela vai me dar lição de moral? A palavra negrinha saiu de sua boca como veneno, carregada de todo o desprezo que havia cultivado durante décadas de privilégio racial e econômico. Uma mulher digna está dizendo que seu dinheiro não pode comprar a verdade, respondeu Esperança, aproximando-se de Cristina sem se deixar intimidar por sua aura de poder. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, todos os ternos de grife, todas as cirurgias plásticas que quiser, mas não pode comprar o talento de Diogo, não pode comprar sua integridade e definitivamente não pode comprar nosso amor. Cristina riu, um som cristalino e cruel que encheu o quarto como o tilintar de taças se quebrando. Amor, querida, quando a novidade passar e ele se cansar de brincar de Salvador com a pobrezinha da preta necessitada, o que acha que vai acontecer? Homens como ele não ficam com mulheres como você. Pode ser que agora ele esteja com esse capricho, mas quando tiver que escolher entre o dinheiro de verdade e seus sentimentos temporários, já sabemos qual vai ser a escolha. Diogo se interpôs entre as duas mulheres e Esperança pôde ver que ele estava lutando para não perder o controle completamente. Senhora, você tem 10 segundos para sair daqui antes que eu chame a segurança e a faça sair à força. O dinheiro ficará na mesa por 48 horas, disse Cristina, levantando-se e alisando o terno com movimentos calculados. Depois disso, as coisas vão ficar muito mais difíceis para vocês dois. E quando digo difíceis, quero dizer que vamos destruir sua carreira, vamos afundar qualquer projeto no qual esteja envolvido e vamos nos certificar de que ninguém nesta indústria volte a trabalhar com ele. Dirigiu-se para a porta, mas parou e se virou para a Esperança. E quanto a você, princesinha, quando ele te deixar por alguém mais adequada para sua nova posição social, lembre-se de que teve a oportunidade de sair com dignidade e dinheiro no bolso. Quando ela se foi, Diogo e Esperança ficaram em silêncio por vários minutos que pareceram horas. O quarto do hotel, que naquela manhã havia sido seu refúgio de amor, agora se sentia contaminado pela crueldade e racismo de Cristina Mendonça. Você vai aceitar? Perguntou finalmente Esperança. E em sua voz havia uma vulnerabilidade que partia o coração. Apesar de toda sua força, apesar de todas as batalhas que havia vencido contra o racismo e o classismo, parte dela temia que Diogo escolhesse o dinheiro. Era uma cifra astronômica, suficiente para resolver a vida de qualquer pessoa para sempre.
E ela já tinha visto como o dinheiro mudava as pessoas, como as corrompia, como as fazia trair até mesmo quem mais amavam. Diogo a tomou em seus braços e a olhou diretamente nos olhos. Seus olhos azuis, que haviam sido fonte de dor por sua semelhança com seu pai estuprador, agora brilhavam com uma determinação férrea. Esperança, me escute bem. Poderiam me oferecer 1 bilhão. Poderiam me ameaçar com destruir minha carreira. Poderiam tentar me separar de você de qualquer maneira. E minha resposta continuaria sendo a mesma. Não. Mas sua carreira, minha carreira, eu a construí com meu talento e meu trabalho. Eu vim do nada, Esperança. Se eu perder tudo amanhã, sei como construir de novo. Já fui pobre antes, posso ser pobre de novo. Mas o que não posso fazer é viver sem você, sem minha dignidade, sem minha alma. Diogo caminhou até a janela do hotel, que dava para a vista panorâmica da cidade de São Paulo. E se eu a perder defendendo minha dignidade e nosso amor, então a perdi por algo que vale a pena. Beijaram-se com o desespero de duas pessoas que sabem que a tempestade apenas começou, mas que decidiram enfrentá-la juntos. O beijo tinha gosto de lágrimas e promessas, de guerra e amor, de tudo o que estavam dispostos a arriscar por estarem juntos. Naquela noite, enquanto o Brasil inteiro debatia a história de De Santo e os Mendonça, enquanto os jornais imprimiam edições especiais e os programas de televisão organizavam debates acalorados, Diogo pegou seu violão e compôs uma canção que sairia no dia seguinte, sem aviso, sem promoção, só sua voz e sua verdade. 30 anos esperei para saber seu nome. 30 anos minha mãe carregou seu silêncio. Agora quer comprar meu perdão com ouro, mas há coisas que o dinheiro não pode tocar. Meu amor não está à venda, minha dignidade não tem preço. E minha mulher vale mais que todo seu império de medo. O vídeo, gravado no quarto do hotel, com Esperança cantando os Ilgoros, se tornou viral em 6 horas. Diogo apareceu sem maquiagem, sem produção, só ele e seu violão, contando sua versão da história. Falou de sua mãe estuprada, de 30 anos de mentiras, de um homem poderoso que agora queria comprar o perdão que não merecia. Esperança apareceu no vídeo não como backing vocal, mas como a mulher que amava, cantando com uma voz que tremia de emoção, mas nunca perdia sua força. Juntos, criaram algo mais poderoso que qualquer campanha publicitária. Criaram verdade em estado puro. O Brasil escolheu seu lado. As redes sociais se encheram de mensagens de apoio. O dinheiro não pode comprar o amor verdadeiro. Esperança e Diogo nos ensinam o que significa lutar pela dignidade. Que se danem os Mendonça e seu dinheiro sujo. Mas Cristina Mendonça havia falado sério sobre as consequências. No dia seguinte, 3 marcas importantes cancelaram contratos publicitários com Diogo. 2 gravadoras retiraram ofertas de colaboração. Um festival de música no Milucinu, qual estava programado para se apresentar, adiou indefinidamente sua participação. A guerra havia começado, mas pela primeira vez em sua vida, Diogo Santos soube o que significava lutar por algo mais importante que o sucesso. Lutar pelo amor verdadeiro. E Esperança Silva soube o que significava ter alguém disposto a perder tudo por ela. Juntos, iam demonstrar que o amor autêntico pode vencer até mesmo o poder mais cruel, mas o preço ia ser mais alto do que qualquer um dos dois imaginava. Os 6 meses que se seguiram foram os mais difíceis e, paradoxalmente, os mais transformadores da vida de Diogo e Esperança. A guerra declarada pela família Mendonça foi implacável e sistemática. Contratos foram cancelados, portas se fecharam e a máquina de destruição, que o dinheiro e o poder podem comprar, foi posta em marcha. Mas algo extraordinário aconteceu no processo. Quando Diogo perdeu o apoio das grandes gravadoras, os músicos independentes o abraçaram. Quando as marcas de luxo lhe
Fecharam as portas. As marcas locais brasileiras o procuraram. Quando a mídia tradicional tentou silenciá-lo, as redes sociais amplificaram sua voz. A história de amor entre o rapper bem-sucedido e a jovem cantora que havia defendido sua dignidade contra todo um sistema corrupto tocou uma fibra profunda na sociedade brasileira. Era uma história que falava de resistência, de autenticidade, de escolher o amor sobre o dinheiro. Diogo vendeu sua mansão em Alphaville e doou metade do dinheiro para organizações que ajudavam vítimas de abuso sexual. Com a outra metade, comprou uma casa modesta, mas linda, no centro histórico de Salvador, perto de onde Esperança havia se descoberto como artista. Era uma casa colonial restaurada, com pátios cheios de plantas que Esperança cuidava pessoalmente, um estúdio de gravação caseiro onde criavam músicas sem pressões comerciais e uma cozinha grande onde cozinhavam juntos todas as noites. "Sabe de uma coisa?", disse Diogo uma tarde, enquanto ajudava Esperança a regar as plantas do pátio. "Eu nunca fui tão feliz, mesmo tendo perdido milhões?", perguntou ela com um sorriso travesso. "Especialmente por ter perdido milhões. Agora sei quem são meus amigos de verdade, sei o que realmente importa, e sei que posso ser feliz com muito pouco, contanto que você esteja comigo." Esperança se aproximou e o beijou suavemente. "Eu te amo, Diogo Santos. Não o de santo famoso, não o milionário, mas você. O homem que escolheu o amor acima de tudo." Suas noites agora eram diferentes. Em vez de festas exclusivas e eventos de gala, passavam-nas criando música juntos, caminhando pela cidade de mãos dadas, descobrindo que o amor cotidiano era tão emocionante quanto o amor épico. Diogo havia aprendido a viver com menos dinheiro, mas com mais felicidade. Dirigia um carro simples, comprava roupas em lojas locais e havia descoberto o prazer de caminhar pela cidade sem guarda-costas. Pela primeira vez em anos, sentia-se livre para ser ele. Mesmo sem atuações, sem máscaras, sem a pressão constante de manter uma imagem pública. Esperança havia florescido de maneiras que nunca havia imaginado. Já não trabalhava em salões de beleza, nem cantava em bares por trocados. Havia lançado seu próprio EP independente, Raízes e Asas, que fora aclamado pela crítica e amado pelo público. Suas canções falavam de superação, de amor próprio, da beleza da negritude, da força que se encontra na vulnerabilidade. Mas a mudança mais profunda em ambos não era profissional, mas pessoal. Haviam aprendido a se amar sem medo, sem condições, sem as defesas que haviam construído durante anos de dor. Diogo havia curado a ferida de não conhecer seu pai, encontrando em Esperança uma família escolhida. Esperança havia curado a ferida da rejeição social, encontrando em Diogo alguém que a via como a obra de arte que ela era. "Tem uma coisa que eu quero te falar", disse Diogo uma noite depois de terminarem de gravar uma nova canção juntos. Esperança deixou o violão de lado e se sentou ao seu lado no estúdio. "O que é?" Diogo tirou uma pequena caixa de veludo de seu bolso. Quando a abriu, revelou um anel simples, mas lindo, com uma esmeralda que brilhava como os olhos de Esperança. "Esperança Silva, você quer se casar comigo?" Por um momento ela ficou sem palavras. Depois começou a chorar e rir ao mesmo tempo. "Sim", disse finalmente. "1000 vezes sim. Não é um anel caro", disse Diogo, deslizando-o em seu dedo. "Não posso, mas me dará o luxo de diamantes enormes, mas... é perfeito", interrompeu Esperança. "É perfeito porque vem de você, porque representa nosso amor real, não nossa riqueza." Beijaram-se com a paixão de sempre, mas agora também com a promessa de um futuro construído juntos. A virada na guerra contra os Mendonça veio de onde menos esperavam, do próprio poder que eles acreditavam ser invencível. 3 meses depois que Diogo pediu Esperança em casamento, uma jornalista investigativa chamada
Carmen Delgado publicou uma série de reportagens devastadoras sobre a família Mendonça. A investigação, que havia começado após o escândalo público entre Diogo e Rodrigo, revelou um padrão de abuso e corrupção que se estendia por décadas. Rodrigo Mendonça não havia estuprado apenas a mãe de Diogo, mas 6 mulheres se atreveram a falar, todas ex-empregadas domésticas, todas jovens quando foram agredidas, todas silenciadas durante anos pelo medo e pela vergonha. O movimento Chega de Mendonça explodiu nas redes sociais, com testemunhos de trabalhadoras que haviam sofrido abuso em empresas do conglomerado Mendonça. O escândalo se tornou internacional quando a mídia americana e europeia começou a investigar as práticas trabalhistas das empresas Mendonça em outros países. "Você viu?", disse Esperança uma manhã, mostrando a Diogo seu celular com as notícias. Diogo leu os artigos com uma mistura de tristeza e satisfação. "Minha mãe finalmente teve justiça", disse em voz baixa. "Todas essas mulheres finalmente puderam falar." "Você vai processar?" "Não." Diogo balançou a cabeça. "Não quero nada que venha dele. Nem dinheiro, nem reconhecimento, nem vingança. Já tenho tudo o que preciso." A queda de Rodrigo Mendonça foi espetacular. Perdeu mais que sua reputação, perdeu seu império. Seus sócios internacionais cancelaram contratos. O governo brasileiro abriu investigações por evasão fiscal. E sua esposa Cristina iniciou os trâmites de divórcio quando os escândalos se tornaram tóxicos demais para sua imagem social. "É engraçado", comentou Esperança enquanto assistiam às notícias sobre a ruína dos Mendonça. "Eles tinham tanto poder, tanto dinheiro, tanta influência, e no final a verdade foi mais forte que tudo isso." "A verdade sempre é mais forte", respondeu Diogo. "Pode demorar, pode ser doloroso chegar até ela, mas sempre triunfa." Diogo rejeitou publicamente qualquer herança ou reconhecimento legal de Rodrigo Mendonça. "Não, preciso do sobrenome dele", declarou em uma entrevista que se tornou icônica. "Tenho o sobrenome da mulher que me deu a vida, me ensinou valores e me mostrou o que significa o amor incondicional. Esse é o único sobrenome que me importa." Em vez de perseguir vingança legal, Diogo estabeleceu uma fundação que ajudava vítimas de abuso sexual e trabalhista. Esperança se tornou a diretora artística, organizando shows beneficentes e oficinas de empoderamento para mulheres jovens. 6 meses depois do colapso dos Mendonça, Diogo e Esperança decidiram que era hora de contar sua história completa ao mundo, não através de entrevistas ou documentários, mas da única maneira que sabiam fazer, através da música. O Teatro Castro Alves, em Salvador, estava lotado até o último assento na noite da apresentação especial. Mas esta não era uma apresentação comum de De Santo. Era algo completamente diferente. Raízes, um concerto acústico íntimo onde Diogo Santos havia deixado para trás o personagem do rapper milionário para se converter simplesmente em um homem contando sua história. Esperança estava no palco ao seu lado, já não como backing vocal, mas como co-protagonista de uma história de amor que havia comovido todo o Brasil. Em 6 meses, havia florescido como artista e como mulher. Já não era a jovem insegura que cantava no O Coração Partido por Trocados. Era uma mulher que havia encontrado sua voz, literal e metaforicamente, que havia aprendido que o amor verdadeiro não te diminui, mas te amplifica. Sua pele negra brilhava sob as luzes suaves do teatro. Seu cabelo crespo emoldurava seu rosto como uma coroa natural de beleza, e seus olhos verdes refletiam uma confiança que vinha de saber que era amada profunda e completamente. Usava um vestido branco simples, mas elegante, que Diogo havia escolhido pessoalmente porque dizia que fazia seus olhos brilharem como esmeraldas. "Esta canção", disse Diogo ao microfone tomando a mão de Esperança,
Eu a escrevi para a mulher que me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede em streams ou dinheiro, mas nas pessoas que você ama e que te amam de volta. Sua transformação física também era notável. Havia perdido algo do polimento superficial que tinha como superestrela, mas havia ganhado algo mais valioso: autenticidade. Sua pele escura havia recuperado o brilho natural que havia perdido em anos de estresse e vida artificial. Seus olhos azuis, que antes lhe causavam dor por lembrá-lo de seu pai estuprador, agora eram fonte de força, porque a esperança lhe havia ensinado a vê-los como únicos, como seus. Quando começou a cantar, sua voz carregava uma emoção que nunca havia mostrado em seus raps mais agressivos. Já não cantava a partir da raiva, cantava a partir do amor, da cura, da esperança. Você chegou quando eu já não acreditava em nada, quando meu coração era uma casa esvaziada, com seus olhos verdes e sua alma de guerreira, me ensinou que o amor não se compra, se vive a vida inteira. Esperança se uniu na segunda estrofe, e sua voz se entrelaçou com a de Diogo, como dois rios que se encontram para formar algo mais poderoso. Sua voz havia ganhado nuances que não tinha antes. Profundidade emocional que vinha de ter sido amada por quem era, não apesar de quem era. Não preciso de mansões de ouro, nem de carros que brilhem como estrelas. Minha riqueza está em teus braços, meu sucesso em teu sorriso. Que beleza! Na plateia havia rostos de todas as idades e cores. Pessoas que haviam seguido sua história desde o escândalo inicial, que haviam visto como se defenderam mutuamente em entrevistas, como haviam enfrentado juntos os ataques racistas e classistas, como haviam demonstrado que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais. Entre o público estavam Dona Carmen, a dona da casa de shows onde Esperança havia cantado pela primeira vez. Alguns vizinhos da vila onde havia morado. Músicos independentes que haviam colaborado com Diogo em sua nova etapa. E centenas de pessoas que simplesmente acreditavam no poder do amor autêntico. O momento mais emotivo da noite chegou quando Diogo se dirigiu diretamente ao público. Há um ano, eu era um homem perdido, que confundia sucesso com felicidade. Tinha tudo o que pensava que queria, mas me faltava a única coisa que realmente importa: alguém que me visse de verdade. Não minha imagem pública, não minha conta bancária, mas minha alma. Sua voz se quebrou ligeiramente, e Esperança apertou sua mão para lhe dar força. Esperança me ensinou que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em levantar quem você ama. Não está em acumular riquezas, mas em criar riqueza emocional. Não está em ser famoso, mas em ser autêntico. O público estava completamente silencioso, pendurado em cada palavra. Na primeira fila havia uma mulher mais velha que chorava silenciosamente. Era Rosa, uma das mulheres que havia testemunhado contra Rodrigo Mendonça, que havia encontrado coragem para falar depois de ver como Diogo havia defendido publicamente a memória de sua mãe. Esperança tomou o microfone. Sua voz era firme, carregada da sabedoria que havia ganhado através da dor e da superação. A todas as mulheres que estão aqui, a todas que nos veem, quero dizer algo. Nunca permitam que ninguém lhes diga que não merecem amor por sua cor de pele, por sua origem social, por seu passado ou por qualquer outra coisa que outros considerem um defeito. Eu cheguei a esta cidade com 100 reais e um sonho. Enfrentei racismo, classismo e momentos em que quis desistir. As lágrimas corriam por suas bochechas, mas sua voz não tremia. Mas aprendi que nossa dignidade não está à venda, que nosso valor não é determinado pelos outros e que o amor verdadeiro vê beleza onde outros veem diferente. Se eu pude chegar até aqui, se uma menina negra de uma cidadezinha do recôncavo baiano pôde encontrar o amor de sua vida e realizar seus sonhos, qualquer uma pode fazer o mesmo.
Na plateia, uma jovem de não mais de 18 anos, claramente grávida e com os olhos inchados de chorar, levantou-se e começou a aplaudir. Pouco a pouco, todo o teatro se pôs de pé. A ovação durou quase 5 minutos. E não era só pela música. Era pela esperança, pela prova viva de que o amor pode vencer qualquer obstáculo. Durante a ovação, Diogo e Esperança se olharam e se comunicaram sem palavras. Havia chegado o momento do anúncio que haviam guardado como surpresa. Quando o aplauso finalmente se acalmou, Diogo sorriu com uma felicidade que iluminou todo o teatro. E já que estamos compartilhando verdades, Esperança e eu temos algo mais para contar. Esperança corou, mas seu sorriso era radiante. Há 3 dias confirmamos que vamos ser pais. O teatro explodiu novamente. Gritos de alegria, aplausos, assobios, lágrimas de felicidade. Diogo pôs sua mão sobre o ventre ainda plano de Esperança, e a imagem dos dois, abraçados no palco enquanto o público celebrava, se tornou icônica instantaneamente. Nosso bebê vai crescer sabendo que foi concebido no amor. Vai crescer com 2 pais que se escolheram conscientemente. Vai crescer sabendo que a cor de sua pele é linda, que sua história familiar é complexa, mas poderosa, e que o amor verdadeiro sempre triunfa sobre o ódio. 3 anos depois, Diogo e Esperança terminaram a noite cantando juntos uma nova versão da primeira canção que ela havia cantado no O Coração Partido. Mas desta vez, as palavras falavam de triunfo, de amor encontrado, de sonhos cumpridos não apesar das dificuldades, mas graças à fortaleza que essas dificuldades lhes haviam dado. A canção se chamava Das Cinzas e falava de como o amor verdadeiro podia nascer das situações mais difíceis, como 2 pessoas quebradas podiam se curar mutuamente, como a beleza podia surgir das cinzas da dor. Depois do show, no pequeno hotel onde se hospedavam, haviam escolhido deliberadamente um lugar simples, local, autêntico. Ficaram no terraço, olhando as estrelas sobre Salvador. A cidade se estendia sob eles como um sonho feito de pedra e luzes cálidas. Esperança usava um hobby de algodão simples e Diogo uma camiseta e calça de moletom. Não havia luxos, não havia pessoal de serviço. Não havia nada mais que eles dois e a noite perfeita de uma cidade que os havia recebido com amor. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Esperança, aconchegada nos braços de Diogo, sua mão instintivamente sobre seu ventre, onde crescia sua filha. De nada, respondeu ele, duvidar. Perdi milhões de reais em contratos cancelados. Perdi amigos que se revelaram oportunistas, perdi a vida fácil que tinha, mas ganhei algo inestimável. Ganhei minha alma de volta. Ganhei a mulher da minha vida. Ganhei a paz de viver sem mentiras, e agora estou ganhando uma família. E o futuro? Diogo sorriu, beijando sua testa com a ternura que havia desenvolvido desde que soube que ia ser pai. O futuro é nosso. Vamos fazer música juntos. Vamos viajar com nosso bebê. Vamos ensiná-lo que o mundo pode ser cruel, mas que o amor é mais forte. Vamos envelhecer rindo de todas as tempestades que conseguimos superar. Como você acha que será nossa filha? Linda, como a mãe. Forte, como a mãe. Talentosa, como a mãe. E espero que tenha seus olhos verdes, não os meus azuis. Esperança se virou em seus braços para olhá-lo diretamente. Diogo Santos, seus olhos azuis já não são do homem que estuprou sua mãe. São seus. São os olhos que me olham com amor todas as manhãs. Os olhos que vão olhar nossa filha com orgulho. Os olhos que refletem a alma mais linda que conheci. E se nossa filha tiver que enfrentar o racismo? E se as pessoas a julgarem por ter pais famosos? E se... Esperança o silenciou com um beijo. Então vamos ensiná-la o que a vida nos ensinou. Que nossa dignidade não depende da opinião dos outros. Que somos suficientes como somos.
e que quando você tem amor verdadeiro em casa, pode enfrentar qualquer coisa. Esperança Silva. Você sabe que eu te amo mais a cada dia? Diogo Santos, você sabe que meu amor por você é infinito? Beijaram-se sob as estrelas de Salvador, duas almas que haviam encontrado seu lar uma na outra, sabendo que haviam convertido sua dor em poder, suas cicatrizes em sabedoria e seu amor em uma força que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. 6 meses depois, casaram-se em uma cerimônia pequena na cidade natal de Esperança, em Cachoeira, na Bahia. Diogo chegou sem seguranças, sem luxos, apenas com um violão e o amor de sua vida. A cerimônia foi simples, com a família de Esperança, alguns amigos verdadeiros e a música que saía do coração com um toque de samba de roda e a bênção das tradições locais. Esperança usava o vestido de noiva de sua avó, ajustado para acomodar seu ventre de 6 meses. Diogo usava uma roupa de linho branco, tradicional na região, feita especialmente para a ocasião. Não havia fotógrafos profissionais, só celulares capturando momentos genuínos de felicidade. Eles trocaram votos que haviam escrito juntos, prometendo-se não só amor eterno, mas crescimento mútuo, respeito por suas diferenças e compromisso com a justiça social. Sua lua de mel foi um percurso por cidades históricas de Minas Gerais, documentando música tradicional para um projeto de preservação cultural que estavam desenvolvendo juntos. Viajaram em ônibus, hospedaram-se em pousadas familiares, comeram em mercados locais, e todas as noites Diogo cantava canções de ninar para o bebê que crescia no ventre de Esperança. 3 meses depois, nasceu Yara Esperança Santos Silva. Tinha os olhos verdes de sua mãe, o sorriso de seu pai, e desde o momento em que chegou ao mundo, foi recebida como a princesa que era. Diogo chorou durante 3 horas seguidas quando a teve em seus braços pela primeira vez, sussurrando-lhe promessas de proteção, amor e justiça. Esperança, exausta, mas radiante depois de 18 horas de trabalho de parto, olhava Diogo com sua filha e sabia que havia encontrado seu propósito na vida. Não era só ser amada, mas amar. Não era só ser bem-sucedida, mas criar um legado de amor que passaria para as próximas gerações. E assim, uma mulher que pensou que nunca seria vista de verdade e um homem que havia perdido sua alma no sucesso, demonstraram que o amor real não só existe, mas tem o poder de transformar vidas, inspirar outros e criar beleza até mesmo nos lugares mais sombrios. Sua história se converteu em lenda, não pelo escândalo ou drama, mas pela prova viva de que quando duas pessoas se amam com verdade, dignidade e respeito mútuo, podem vencer qualquer obstáculo e construir um futuro que é mais lindo que qualquer sonho individual. Anos depois, quando Yara perguntava por que seus pais eram famosos, Esperança respondia: "Não somos famosos por sermos perfeitos, minha filha. Somos conhecidos porque demonstramos que o amor verdadeiro pode mudar o mundo, uma história de cada vez." E Diogo acrescentava: "Sua mãe me ensinou que o verdadeiro sucesso não é quantas pessoas conhecem seu nome, mas quantas vidas você toca com amor. Você, minha princesa, é nosso maior sucesso." O amor havia triunfado, como sempre triunfa quando é autêntico, corajoso e está disposto a pagar o preço de ser real. 5 anos haviam passado como um sopro doce e transformador. O sol da manhã se filtrava através das cortinas brancas da casa colonial no centro histórico de Salvador, iluminando uma cena que parecia saída de um conto de fadas moderno. Esperança, agora com 28 anos, estava sentada no pátio rodeada de flores, que ela mesma havia plantado, amamentando seu segundo filho, Mateus, de 6 meses, enquanto observava Diogo jogar bola com Yara no jardim. A transformação em suas vidas havia sido tão profunda que às vezes Esperança tinha que se beliscar
para acreditar que não estava sonhando. A mulher que havia chegado a Salvador com 100 dólares e um coração cheio de sonhos impossíveis, agora era reconhecida internacionalmente como uma das vozes mais poderosas da música brasileira contemporânea. Seu álbum mais recente, Coração Livre, havia ganhado 2 Grammys latinos e estava sendo aclamado mundialmente. Mas mais importante que os prêmios era o impacto que sua música estava tendo. Recebia cartas diariamente de mulheres jovens, especialmente mulheres negras e indígenas, que lhe contavam como suas canções as haviam inspirado a perseguir seus sonhos, apesar dos obstáculos sociais. "Mamãe, olha o que eu fiz!" gritou Yara, de 5 anos, correndo em direção à esperança com um desenho nas mãos. Yara havia herdado o melhor de ambos os pais: os olhos verdes penetrantes de esperança, a estrutura óssea elegante de Diogo e uma personalidade que misturava a força silenciosa de sua mãe com a paixão criativa de seu pai. Sua pele tinha um lindo tom de caramelo que brilhava como ouro sob o sol baiano, e seu cabelo crespo formava uma coroa natural que fazia as pessoas se virarem para olhá-la nas ruas. "Deixa eu ver, minha princesa", disse Esperança, ajustando Mateus em seus braços para poder examinar o desenho. O papel mostrava uma família: uma mulher negra com cabelo crespo e vestido colorido, um homem negro com olhos azuis segurando um violão, uma menina pequena com olhos verdes e um bebê nos braços da mulher. Acima de todos eles havia um arco-íris gigante e as palavras "Minha família linda", escritas em letras grandes e coloridas. "É a nossa família", explicou Yara com orgulho. "E olha, papai, eu coloquei seus olhos azuis porque você me disse que agora eles são especiais, porque são seus, não de outra pessoa." Diogo se aproximou e se ajoelhou ao lado de sua filha, pegando o desenho com mãos que tremiam ligeiramente de emoção. Aos 35 anos, havia amadurecido de maneiras que o sucesso precoce nunca lhe havia permitido. Suas têmporas começavam a mostrar alguns fios grisalhos, mas seus olhos azuis brilhavam com uma paz que havia encontrado apenas quando aprendeu que o amor era mais poderoso que qualquer outra força no universo. "É o desenho mais lindo que já vi na minha vida", disse Diogo, abraçando Yara. "Vamos emoldurá-lo e colocá-lo no estúdio para que todos que venham aqui vejam como é uma família que se ama de verdade." Esperança observava a cena com o coração transbordando de felicidade. Era difícil acreditar que aquele homem carinhoso e presente era o mesmo rapper atormentado que havia conhecido no escritório da gravadora 5 anos atrás. Diogo havia se transformado em um pai excepcional, do tipo que lia histórias para dormir todas as noites, que inventava canções personalizadas para seus filhos, que nunca perdia uma apresentação escolar ou um marco importante em suas vidas. "Papai, hoje é sábado. Isso significa que vamos ao mercado modelo", exclamou Yara, pulando de alegria. Era uma tradição que haviam estabelecido. Todos os sábados, a família inteira ia ao mercado para comprar ingredientes frescos para o almoço de domingo. Era algo que Diogo jamais havia feito em sua vida anterior de luxo e isolamento, mas que agora considerava um dos momentos mais sagrados de sua semana. "Claro, princesa, mas primeiro vamos ajudar sua mãe a preparar o Mateus", respondeu Diogo, aproximando-se para beijar a testa de Esperança e acariciar a cabeça de seu filho. Mateus havia herdado os olhos azuis de Diogo e a cor da pele de Esperança, criando uma combinação deslumbrante que fazia as pessoas pararem para admirá-lo nas ruas. Mas mais que sua beleza física, o bebê irradiava uma serenidade que falava do ambiente de amor incondicional no qual estava crescendo. Enquanto se preparavam para sair, Esperança refletiu sobre como suas vidas haviam evoluído nesses 5 anos.
A Fundação Esperança Diogo, como haviam decidido chamá-la, agora operava em 12 estados brasileiros e havia ajudado mais de 500 vítimas de abuso sexual e trabalhista. O que havia começado como uma forma de canalizar sua dor pessoal havia se transformado em uma das organizações mais respeitadas do país em sua área. Sabia que ontem recebi uma ligação de uma universidade em Barcelona? Comentou Esperança enquanto vestia Mateus. Querem que eu dê uma palestra sobre música e ativismo social. Isso é incrível, amor. Vai aceitar? Só se você vier comigo. Não quero mais fazer nada sem minha família ao meu lado. Diogo sorriu, lembrando-se de como costumava viajar constantemente, acumulando selos em seu passaporte como troféus de sua importância. Agora, a ideia de estar longe de Esperança e seus filhos por mais de uma semana o fazia sentir-se fisicamente doente. Então vamos para Barcelona, disse pegando a bolsa de fraldas. Yara pode praticar o portunhol dela. O mercado estava movimentado, como sempre aos sábados. Diogo e Esperança caminhavam entre as barracas, Yara saltando entre eles, segurando as mãos dos dois pais, enquanto Mateus dormia pacificamente no carrinho de bebê. Eram uma família chamativa, bonita, obviamente, próspera, mas sem pretensões, irradiando uma felicidade que fazia as pessoas sorrirem involuntariamente quando os viam passar. Dona Esperança, seu Diogo! Gritou Dona Lupita, a vendedora de flores que os conhecia há anos. Como estão os bebês? Essa era outra coisa que havia mudado. Em sua vida anterior, Diogo era rodeado de pessoas que o tratavam com reverência artificial, que se dirigiam a ele como Senhor de Santo, ou simplesmente ficavam mudas na sua presença. Agora era seu Diogo para as vendedoras do mercado, o pai da Yara para os professores da escola, o vizinho músico para as pessoas do bairro. Era reconhecido e respeitado, mas como pessoa real, não como ídolo inatingível. Crescendo muito rápido, respondeu Esperança, parando para comprar rosas amarelas, as favoritas de Yara. Mateus já está tentando sentar sozinho. E a senhora? Quando vamos escutá-la cantar no mercado de novo? Era uma referência a uma apresentação improvisada que Esperança havia feito 6 meses atrás, quando um grupo de músicos locais a havia reconhecido e convidado para se juntar a eles. O que havia começado como um momento espontâneo havia se transformado em um pequeno show que atraiu centenas de pessoas e gerou milhões de visualizações online. Muito em breve, Dona Lupita, estamos organizando um festival de música comunitária para o próximo mês. Enquanto continuavam comprando, Diogo refletiu sobre como sua relação com a fama havia mudado completamente. Em sua vida anterior, a fama era uma armadura que usava para se proteger do mundo, mas também uma prisão que o isolava de conexões reais. Agora, sua notoriedade era uma ferramenta que usava para causas maiores que ele mesmo. Seu último álbum, Novo Amanhecer, havia sido uma colaboração completa com Esperança. Não eram apenas duetos, eram conversas musicais onde suas vozes se entrelaçavam de lhe contar histórias de superação, amor, família e justiça social. O álbum havia estreado em número 1 em 5 países e todas as receitas eram divididas entre a fundação e organizações comunitárias locais. Pai, disse Yara, puxando a calça de Diogo, aquela moça está chorando. Diogo seguiu o olhar de sua filha e viu uma mulher jovem, claramente grávida, sentada em um banco próximo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Algo em sua postura o lembrou de Esperança anos atrás. Orgulhosa, mas desesperada. Forte, mas quebrada. Esperança, sussurrou ele, sinalizando na direção da mulher. Esperança a viu e, sem hesitar, empurrou o carrinho de Mateus na direção da mulher. Esta era outra transformação profunda em suas vidas. Haviam aprendido que sua própria cura vinha de ajudar outros a encontrar a sua. Olá,
disse Esperança suavemente, sentando-se ao lado da mulher. Sou Esperança. Está tudo bem? A mulher levantou o olhar e seus olhos se arregalaram quando reconheceu quem estava falando com ela. Você é... Eu te vi na televisão. Sim, mas agora sou apenas mulher que nota quando outra mulher está sofrendo. Quer conversar? O que se seguiu foi uma conversa de 20 minutos que mudou a vida daquela jovem. Seu nome era Carmen, tinha 19 anos, estava grávida de 6 meses e havia sido expulsa de casa quando sua família conservadora descobriu que o pai do bebê era um homem negro. Estava sem dinheiro, sem apoio e contemplando opções desesperadas. Quando Carmen terminou de contar sua história, Esperança e Diogo se entreolharam com aquela comunicação silenciosa que só os casais que realmente se conhecem desenvolvem. Carmen, disse Diogo, ajoelhando-se na frente dela. Nossa fundação tem um programa especificamente para situações como a sua. Não é caridade. É apoio para que você possa construir uma vida digna para você e seu filho. Não posso aceitar, começou Carmen. Não é sobre aceitar, interrompeu Esperança. É sobre permitir que pessoas que passaram por dificuldades similares te ajudem a encontrar seu caminho. Eu cheguei a esta cidade com menos dinheiro do que você provavelmente tem no bolso agora. A diferença é que eu tive a sorte de encontrar pessoas que acreditaram em mim. 2 horas depois, Carmen estava na casa de Diogo e Esperança, tomando chá e falando com uma assistente social da fundação sobre opções de moradia, cuidados médicos e oportunidades de trabalho. Yara havia adotado instantaneamente Carmen, mostrando-lhe seus brinquedos e contando histórias sobre como seus pais se conheceram. E seus pais se amam muito, comentou Carmen, observando Diogo e Esperança trabalharem juntos na cozinha. Sim, respondeu Yara com a sabedoria inocente de uma criança de 5 anos. Mamãe me disse que quando 2 pessoas se amam de verdade, esse amor se espalha para todo mundo ao redor. Por isso nossa casa sempre está cheia de gente que precisa de ajuda. Carmen sorriu pela primeira vez em semanas. Havia algo na atmosfera daquela casa que a fazia sentir que talvez, talvez tudo fosse dar certo. Naquela noite, depois que Carmen foi instalada em um apartamento temporário financiado pela fundação e depois que as crianças estavam dormindo, Diogo e Esperança se sentaram em seu estúdio caseiro, trabalhando em uma nova canção. Sabe de uma coisa? Disse Esperança, dedilhando seu violão. Às vezes fico imaginando como seria nossa vida se você tivesse aceitado o dinheiro dos Mendonça. Provavelmente estaríamos morando em alguma mansão em Miami. Eu estaria fazendo música comercial sem alma e você estaria... Bem, você não estaria comigo, porque a Esperança que eu amo jamais teria ficado com alguém que vendeu sua dignidade. E não teríamos a fundação. Não conheceríamos pessoas como a Carmen. Nossos filhos não cresceriam vendo que o amor pode mudar o mundo. Exato. Diogo parou de tocar e olhou diretamente para ela. Esperança. Nesses 5 anos, eu aprendi algo que nunca havia entendido antes. O verdadeiro sucesso não é sobre o que você acumula, mas sobre o que você cria. E nós criamos uma família linda, uma comunidade que nos ama, uma fundação que muda vidas e música que toca corações. Esperança se levantou e se aproximou dele, sentando-se em seu colo como fazia quando eram namorados. Aos 28 anos, estava mais linda que nunca. A maternidade havia suavizado algumas de suas arestas mais duras, mas também havia intensificado sua força interior. Seu corpo mostrava as marcas de ter dado à luz 2 vezes. Mas Diogo a achava mais sexy e desejável que qualquer modelo de revista. Diogo Santos, disse ela, passando os dedos por seu cabelo ligeiramente grisalho. Você sabe que ainda me faz sentir como uma adolescente apaixonada? Esperança Santos, respondeu ele,
usando o sobrenome que ela havia adotado após o casamento. Você sabe que eu te amo mais hoje do que no dia em que nos casamos? Beijaram-se com a paixão que nunca havia diminuído, mas que agora estava temperada com a segurança do amor. Testado pelo tempo e pelas dificuldades, era um beijo que tinha gosto de promessas cumpridas, de sonhos realizados juntos, de uma família construída sobre alicerces sólidos de amor verdadeiro. Tenho uma coisa que quero te falar, disse Esperança quando se separaram. O que é? Estou pensando em escrever um livro, nossa história, não para nos glorificar, mas para mostrar a outras pessoas que não importa quão escura pareça sua situação, sempre há esperança. Diogo sorriu. Acho uma ideia incrível, mas tem que prometer uma coisa. O quê? Tem que contar a verdade completa. As partes bonitas e as feias, os momentos em que quase desistimos, as brigas que tivemos, as dúvidas que enfrentamos, porque as pessoas precisam saber que o amor verdadeiro não é um conto de fadas. É trabalho diário, escolha diária, compromisso diário. Especialmente aquela briga terrível que tivemos quando a Yara tinha 2 anos e você achava que eu estava sendo super protetora. E você achava que eu estava sendo negligente, riu Diogo. Brigamos por 3 dias. E então percebemos que estávamos brigando porque ambos amávamos nossa filha, tanto que tínhamos medo de fazer algo errado. E fizemos amor no chão da cozinha às 2 da manhã depois de pedir desculpas um ao outro. E a Yara quase nos pegou na manhã seguinte. Riu Esperança, lembrando-se. Esse era o tipo de memória que Diogo mais valorizava agora. Não os momentos de glória nos palcos ou os prêmios que havia ganhado, mas as pequenas intimidades de uma vida construída com amor real. Esperança, disse ele ficando sério. Você salvou minha vida. Não metaforicamente, literalmente. Eu estava morrendo por dentro, me transformando em algo que desprezava, e você me trouxe de volta à vida. Nós nos salvamos mutuamente, corrigiu ela. Você me deu a chance de mostrar meu talento ao mundo. Me defendeu quando ninguém mais o fez. Escolheu o amor em vez do dinheiro. E agora estamos criando 2 seres humanos que vão crescer sabendo que são amados incondicionalmente, que vão ver no amor entre seus pais um exemplo de como devem ser tratados por seus futuros parceiros, e que vão carregar nossa história para a próxima geração. Naquele momento, como se tivesse sentido que estavam falando sobre ela, Yara apareceu na porta do estúdio, esfregando os olhos com sono. Mamãe, papai, tive um sonho ruim. Sem hesitar, ambos abriram os braços e Yara correu para eles, acomodando-se entre os dois no sofá do estúdio. Era uma cena que se repetia pelo menos uma vez por semana e que Diogo sabia que iria sentir falta quando Yara crescesse demais para isso. Sobre o que foi o sonho, princesa? Perguntou Esperança, acariciando o cabelo crespo de sua filha. Sonhei que vocês não se amavam mais e que íamos nos separar como a família da Júlia na escola. Diogo sentiu seu coração se apertar. Yara havia presenciado o divórcio difícil dos pais de sua melhor amiga na escola, e desde então, ocasionalmente, expressava ansiedade sobre a estabilidade de sua própria família. Yara, olhe para mim, disse Diogo, virando o rosto de sua filha para que ela pudesse ver seus olhos. O amor entre sua mãe e eu é diferente do amor que algumas pessoas têm. Nós escolhemos nos amar todos os dias. Passamos por coisas muito difíceis juntos, e isso nos tornou mais fortes. Nossa família não vai se separar nunca. Promete? Prometo, disse Diogo, e Esperança assentiu, beijando a cabeça de Yara. E quando vocês morrerem, eu vou ficar sozinha? Era o tipo de pergunta que só uma criança de 5 anos faria com tanta simplicidade devastadora. Esperança e Diogo se entreolharam por cima da cabeça de sua filha. Quando formos muito, muito velhinhos, e isso acontecer, disse Esperança cuidadosamente,
Você vai ter seu irmão Mateus, e vocês vão ter uma família própria, e vão carregar todo o amor que demos a vocês em seus corações. Nosso amor nunca vai desaparecer, mesmo quando não estivermos mais aqui fisicamente. E vocês vão deixar música para que eu possa escutar vocês cantando sempre que sentir saudade, completou Yara. Yara pareceu satisfeita com essa resposta e logo voltou a dormir entre seus pais. Diogo e Esperança ficaram ali, embalando sua filha e refletindo sobre as responsabilidades profundas de criar seres humanos em um mundo complicado. Às vezes me pergunto se estamos fazendo certo, sussurrou Esperança. Se estamos dando a ela e ao Mateus as ferramentas que vão precisar para navegar o mundo. Estamos dando a eles o mais importante, respondeu Diogo. Amor incondicional, exemplos de força e dignidade, e a certeza de que são valiosos não pelo que fazem, mas por quem são. Quando finalmente levaram Yara de volta para sua cama, Diogo e Esperança se deram conta de que era quase meia-noite. Tinham uma apresentação no dia seguinte em um festival de música em Salvador, mas em vez da ansiedade pré-show que Diogo costumava sentir em sua vida anterior, sentia apenas excitação pela oportunidade de compartilhar sua música com pessoas que realmente a apreciavam. Lembra da última vez que nos apresentamos neste festival? Perguntou Esperança enquanto se preparavam para dormir. Há 3 anos. A Yara tinha 2 anos e você estava grávida do Mateus, mas não sabíamos ainda. E você parou no meio da apresentação para me dar água porque achou que eu estava passando mal. E o público fez tão alto que quase quebrou os alto-falantes. Amanhã vai ser diferente. Vamos estar lá como uma família completa, mostrando ao mundo que é possível ter sucesso profissional sem sacrificar o que realmente importa. Você sabe do que eu mais me orgulho? Disse Diogo, apagando a luz. Não são os prêmios que ganhamos ou o dinheiro que arrecadamos para a fundação. É que quando nossos filhos crescerem e contarem a história de seus pais, vão poder dizer que escolhemos o amor, que lutamos pela justiça e que usamos nossos talentos para fazer do mundo um lugar melhor. E que nunca, nem por um segundo, duvidaram de que eram amados. Exato. Na escuridão do quarto, Esperança se aconchegou contra Diogo como havia feito milhares de vezes nos últimos 5 anos. Seu corpo se encaixava no dele como 2 peças de quebra-cabeça desenhadas uma para a outra. Diogo? Sim, obrigada. Pelo quê? Por me escolher, por nos escolher. Por provar que os contos ser reais quando são construídos sobre amor verdadeiro. Diogo a beijou na testa, respirando o aroma familiar de seu cabelo que ainda o fazia sentir como se estivesse em casa, não importa onde estivessem. Obrigado você, Esperança, por me salvar de mim mesmo, por me ensinar que o sucesso real se mede em amor, não em dinheiro, por me dar a família mais linda do mundo. E assim, 5 anos depois de terem se conhecido em um escritório corporativo, Diogo e Esperança adormeceram sabendo que haviam construído algo raro e precioso, uma vida baseada no amor verdadeiro, na integridade e no compromisso diário de escolher um ao outro acima de tudo. No quarto ao lado, Yara sonhava com arco-íris e música, enquanto Mateus dormia pacificamente, rodeado pelo amor que seus pais haviam criado e que continuaria se expandindo como ondas em um lago, tocando vidas que eles ainda nem conheciam. O amor havia triunfado, não apenas uma vez, mas todos os dias, em cada escolha pequena e grande faziam juntos e continuaria triunfando, geração após geração, porque o amor verdadeiro não morre, ele se multiplica. E chegamos ao final dessa jornada incrível de amor, luta e superação. Que história, não é mesmo? Espero que você tenha se emocionado tanto quanto eu. Agora quero muito saber o que você achou. Comente aqui embaixo a sua parte favorita.
E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal para não perder nenhuma história nova. Não se esqueça de me dizer, e qual cidade você está nos assistindo. E claro, deixe suas sugestões para as próximas aventuras que vamos contar aqui. Muito obrigado por acompanhar até o final.